Milionário segue empregada em segredo e descobre algo que muda sua vida para sempre. Ricardo era o tipo de homem que parecia ter tudo. Um apartamento luxuoso no centro da cidade, carros de última geração, roupas de grife e uma conta bancária que poderia sustentar uma vida inteira sem preocupações. Mas no fundo, ele se sentia preso em sua própria rotina, um fardo dourado que o isolava do mundo verdadeiro. O que ele realmente queria? Algo mais, algo que despertasse uma emoção genuína em seu peito. No silêncio da manhã, observando a cidade através de janelas imensas, ele sentia um vazio que parecia engolir toda a sua riqueza. Foi com esse sentimento de frustração que ele tomou uma decisão estranha e impulsiva: seguir Clara, sua empregada doméstica. Clara era discreta, sempre com um sorriso no rosto, carregando uma energia que lhe era cativante. Ele nunca tinha dado muita atenção, mas algo nela despertava sua curiosidade. Afinal, como uma mulher que limpava o apartamento luxuoso, ela desembarcou em um bairro carente, longe do brilho de seu universo. Com um nó na garganta, Ricardo a viu entrar em um pequeno centro comunitário que havia desconsiderado antes. Do lado de fora, uma placa desbotada anunciava: apoio às crianças do futuro. Ele hesitou. Um confronto interno surgiu em sua mente. O que ele estava fazendo ali? O que esperava encontrar? Ao observar Clara em ação, ele viu uma mulher cheia de paixão. Brincava com crianças, ensinava lições de vida, distribuía sorrisos e esperança. Ele ficou arrepiado. Aquela movimentação cheia de amor e dedicação acertava seu coração como um golpe. As crianças riam, gritavam e naquele instante iluminado, Ricardo percebeu que a verdadeira riqueza não se comprava, que aquelas vidas eram mais vibrantes do que qualquer festa em que tivesse estado. Mas, ao adentrar mais nesse novo mundo, ele sentiu que havia algo mais profundo ali. Clara interagiu com um menino que parecia estar sempre junto dela e suas conversas eram. No fundo, ele sabia que seguir Clara em segredo tornara-se algo mais do que mera curiosidade. Havia agora um mistério a ser desvendado, uma linha tênue entre o conforto que ele conhecia e a verdade desconfortável que lhe fora ocultada. As perguntas se acumulavam. O que mais ele não sabia sobre a mulher que passava todos os dias em seu apartamento? Que segredo ela carregava que poderia abalar seu mundo? Ricardo estava em um beco sem saída e a dúvida pairava no ar, pesada como um cobertor sujo. Ele precisava decidir: continuar sua vida de luxo e segurança ou mergulhar no desconhecido, onde Clara e suas verdades poderiam estar esperando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Ricardo estava ali, parado, observando Clara brincar com as crianças. Cada sorriso dela era como uma luz que iluminava aquele lugar simples. Ele sentia um nó na garganta, um aperto no peito, como se a realidade que conhecia tivesse prestes a ruir. Mas um grito repentino cortou o ar, fazendo seu coração disparar. Socorro! Socorro! Ricardo girou, o olhar fixo na direção do som. O pânico, a urgência, o cheiro de medo. Clara congelou, seus olhos arregalados. O menino que sempre estava ao seu lado, Lucas, caiu. A criança estava deitado no chão, torcendo-se, a mão na barriga. O lamento dele rasgou Ricardo como uma faca. Lucas, o que aconteceu? Clara correu até o menino, seu sorriso agora substituído por uma máscara de terror. Ricardo sentiu que não poderia ficar ali, parado como uma estátua. A adrenalina o empurrou para frente. O que aconteceu? A voz de Clara tremia. Lucas tentava falar, mas as palavras saíam entrecortadas, sufocadas pela dor. Ricardo se agachou ao lado dela, o instinto de protetor despertado. Ele não conhecia aquela criança, mas a aflição da mãe que Clara era o atingia como uma explosão. Dói. Não consigo respirar, o menino disse, lágrimas escorrendo.
Clara estava em desespero, as mãos tremendo enquanto acariciava o rosto do garoto. O calor da situação envolvia Ricardo. Ele sentiu uma onda de raiva e impotência. O que fazer? Onde está uma ambulância? Pensou, mas ao mesmo tempo notou algo. O olhar de Clara se desviava para um canto da sala, onde um homem de aparência desgastada assistia à cena, seu rosto pálido como a lua. Ricardo não sabia quem era, mas havia uma tensão palpável no ar. O homem olhou para Clara e, em seus olhos, uma sombra de reconhecimento. O nó na barriga de Ricardo apertou mais forte. Não, não pode ser. O que você está fazendo aqui? A voz de Clara era baixa, quase um sussurro. O homem se aproximou lentamente, seu olhar fixo em Lucas. Ele precisa de ajuda, Clara. Vem comigo, nós podemos ajudar. A voz dele era calma, mas tinha um tom de autoridade que fez Ricardo se levantar, agora preparado para proteger não apenas aquela criança, mas Clara também. Quem é você? O que está fazendo aqui? Ricardo exigiu. Então, a revelação. O homem olhou para Ricardo com um sorriso enigmático. Eu sou seu pai, e Clara é a razão pela qual você está aqui hoje. A revelação caiu sobre ele como um peso insuportável. O chão parecia tremer sob seus pés. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Seu pai? O grito de Clara ecoou pelo centro comunitário. As crianças pararam, o ar ficou pesado. O silêncio se espalhou como uma tempestade. Ricardo sentiu o mundo desmoronar. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. O que ele achava que era verdade, agora parecia um fantasma na sua mente. Como assim? O que você quer dizer com isso? Sua voz veio rasgada, quase em um sussurro. Você tem que conhecer a verdade. E ela começa com Clara. As palavras ressoaram no silêncio, e Ricardo sentiu seu estômago embrulhar. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara, esperando ver a mesma confusão. Mas o que viu no rosto dela era algo diferente. Era uma mistura de raiva e desespero. E em meio ao caos, uma pergunta o assombrava. Até onde ele iria para descobrir a realidade? Ricardo estava ali, paralisado pela revelação. O peso das palavras do homem esmagava seu peito e a atmosfera ao redor parecia mudar. Clara estava em choque, seu rosto pálido e os olhos arregalados. O mundo ao redor deles se desfez em sons distantes, o grito de Lucas ainda ecoando no ar. Como assim, pai? Ricardo mal conseguia formar as palavras. Você não pode simplesmente aparecer do nada e dizer isso. Clara berrou, sua voz tremendo com uma mistura de indignação e dor. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a se desintegrar. O homem avançou um passo, mas Clara deu um passo atrás, protegendo Lucas. A cena era confusa e a tensão crescia. Lucas precisa de ajuda, o homem insistiu. Mas Clara balançou a cabeça, sua força exposta como uma barreira. Ricardo viu a determinação nos olhos dela. O que poderia unir essa mulher àquele homem? Você não está fazendo sentido, disse Ricardo, a voz alta e ofegante. Ele olhou para Clara, buscando alguma resposta, mas ela desviou o olhar, como se a verdade a machucasse. Lucas continuava se contorcendo, e o desespero se intensificava. Precisamos chamar uma ambulância, gritou ele, ainda tentando entender. Mas enquanto tentava alcançar o celular no bolso, a porta do centro comunitário se abriu com um estrondo. Algumas pessoas entraram correndo, e uma delas era uma mulher jovem, cabelos desgrenhados, com um olhar frenético e preocupado. Ela parou ao ver a cena. O pânico em seu rosto instantaneamente conquistou a atenção de todos. O que está acontecendo? Ela gritou, acelerando em direção a eles. Ao se aproximar, seus olhos se fixaram em Lucas, e a expressão dela se transformou em horror. Ricardo ficou paralisado, perdido na confusão. Quem era ela? É ele! A mulher exclamou, quase em lágrimas. O rosto dela era uma mescla de reconhecimento e desespero. Ricardo como se fosse um filme. Tudo ao redor parecia desacelerar. Ele precisa de ajuda, Clara. É o nosso filho. A palavra nosso cortou o ar como uma faca.
Ricardo sentiu sua alma despedaçar. Nosso filho? O choque chegou como um tsunami. Ele não conseguia respirar. Tudo o que pensava que sabia desmoronou. O homem que se apresentou como seu pai agora era apenas uma sombra. Clara não apenas tinha um laço com aquele homem, mas havia algo muito mais profundo entre ela e Lucas. O quê? A voz de Clara foi um sussurro, mas a incredulidade queimava em seu olhar. O mundo parecia ter perdido o sentido. Ricardo sentiu que tudo ao seu redor começava a rodopiar. Ele olhou para Lucas e então para Clara, buscando respostas, mas não havia nada ali além de um abismo. Sim, ele é nosso, a mulher continuou, e o desespero em seu olhar fez a situação parecer surreal. O que estava acontecendo? O que isso significava para ele? Clara estava à beira de um colapso, e Ricardo também. Enquanto Clara se aproximava lentamente de Lucas, a mulher a segurou pelos braços. Precisamos levá-lo para o hospital, não podemos esperar. O pânico dela era contagioso, e Ricardo se concentrou em Lucas, tentando ignorar o turbilhão de emoções dentro de si. Não, espera! O que mais você está escondendo, Clara? Gritou, sua voz cheia de frustração. Os olhos dela brilharam com lágrimas, e ele viu um misto de amor e dor. O silêncio carregava um peso insuportável. Clara olhou para Ricardo, e pela primeira vez ele percebeu que ela não apenas tinha uma conexão com Lucas, mas carregava um segredo que mudaria tudo. O que mais estava escondido? O que realmente ligava Clara àquela mulher e ao menino? Ricardo sentiu um frio na barriga. Ele precisava de respostas. O tempo estava acabando. Agora, mais do que nunca, ele sabia que tudo o que pensava saber estava prestes a se transformar em um quebra-cabeça perigoso. E ele estava no centro. A ideia de que Clara pudesse ser uma estranha começou a tomar forma na mente dele. Enquanto o grito de Lucas atravessava o ar, Ricardo percebeu que a vida que vivia estava prestes a ser despojada de todas as ilusões. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual seria o preço por conhecê-la? Ricardo estava ali, paralisado pela revelação. O peso das palavras do homem esmagava seu peito, e a atmosfera ao redor parecia mudar. Clara estava em choque, seu rosto pálido e os olhos arregalados. O mundo ao redor deles se desfez em sons distantes, o grito de Lucas ainda ecoando no ar. Como assim, pai? Ricardo mal conseguia formar as palavras. Você não pode simplesmente aparecer do nada e dizer isso. Clara berrou, sua voz tremendo com uma mistura de indignação e dor. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a se desintegrar. O homem avançou um passo, mas Clara deu um passo atrás, protegendo Lucas. A cena era confusa e a tensão crescia. Lucas precisa de ajuda, o homem insistiu, mas Clara balançou a cabeça, sua força exposta como uma barreira. Ricardo viu a determinação nos olhos dela. O que poderia unir essa mulher àquele homem? Você não está fazendo sentido, disse Ricardo, a voz alta e ofegante. Ele olhou para Clara, buscando alguma resposta, mas ela desviou o olhar, como se a verdade a machucasse. Lucas continuava se contorcendo, e o desespero se intensificava. Precisamos chamar uma ambulância, gritou ele, ainda tentando entender. Mas, enquanto tentava alcançar o celular no bolso, a porta do centro comunitário se abriu com um estrondo. Algumas pessoas entraram correndo, e uma delas era uma mulher jovem, cabelos desgrenhados, com um olhar frenético e preocupado. Ela parou ao ver a cena. O pânico em seu rosto instantaneamente conquistou a atenção de todos. "O que está acontecendo?" gritou ela, acelerando em direção a eles. Ao se aproximar, seus olhos se fixaram em Lucas, e a expressão dela se transformou em horror. Ricardo ficou paralisado, perdido na confusão. Quem era ela? "É ele!" a mulher exclamou, quase em lágrimas. O rosto dela era uma mescla de reconhecimento e desespero. Ricardo, como se fosse um filme, tudo ao redor parecia desacelerar. "Ele precisa de ajuda, Clara. É o nosso filho.
A palavra nosso cortou o ar como uma faca. Ricardo sentiu sua alma despedaçar. Nosso filho? O choque chegou como um tsunami. Ele não conseguia respirar. Tudo o que pensava que sabia desmoronou. O homem que se apresentou como seu pai agora era apenas uma sombra. Clara não apenas tinha um laço com aquele homem, mas havia algo muito mais profundo entre ela e Lucas. O quê? A voz de Clara foi um sussurro, mas a incredulidade queimava em seu olhar. O mundo parecia ter perdido o sentido. Ricardo sentiu que tudo ao seu redor começava a rodopiar. Ele olhou para Lucas e então para Clara, buscando respostas, mas não havia nada ali além de um abismo. Sim, ele é nosso, a mulher continuou, e o desespero em seu olhar fez a situação parecer surreal. O que estava acontecendo? O que isso significava para ele? Clara estava à beira de um colapso, e Ricardo também. Enquanto Clara se aproximava lentamente de Lucas, a mulher a segurou pelos braços. Precisamos levá-lo para o hospital. Não podemos esperar. O pânico dela era contagioso, e Ricardo se concentrou em Lucas, tentando ignorar o turbilhão de emoções dentro de si. Não, espera. O que mais você está escondendo, Clara? Gritou, sua voz cheia de frustração. Os olhos dela brilharam com lágrimas, e ele viu um misto de amor e dor. O silêncio carregava um peso insuportável. Clara olhou para Ricardo, e pela primeira vez, ele percebeu que ela não apenas tinha uma conexão com Lucas, mas carregava um segredo que mudaria tudo. No meio de tanta confusão, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto como um estrondo cortou o ar. A porta do centro comunitário foi arrombada de repente. Uma figura sombria apareceu, olhos frios e um sorriso sinistro. Era um homem alto, vestido de preto, e sua presença emanava uma aura de intimidação. Todos olharam, paralisados. Eu estava esperando por este momento, ele gritou, quebrando o silêncio pesado que envolvia a sala. Lucas não é apenas nosso filho, Clara. Ele é a chave para tudo o que procurei durante anos. Ricardo sentiu a pele arrepiar. O que era aquilo? Ele trocou olhares alarmados com Clara, enquanto a mulher ao seu lado soltou um grito abafado. O homem continuou a avançar, como se visse uma presa. A tensão no ar elétrica, o medo palpável. O que você quer dizer com isso? Questionou Clara, sua voz tremendo, como um barco em mar revolto. Eu sou o verdadeiro responsável pela vida de Lucas. E agora, vocês vão entender por que ele é tão especial. As palavras ecoaram, carregadas de um mistério aterrador. O homem olhou para Ricardo, e um propósito maligno dançava em seu olhar. O tempo parecia parar. O que mais estava escondido? O que realmente ligava Lucas a esse estranho? Com cada palavra que ele falava, o espaço entre eles se tornava mais opressivo. Ricardo sabia que a verdade era mais sombria do que imaginara. Agora, mais do que nunca, seu mundo estava prestes a desmoronar. E a última linha entre o que era real e o que era uma ilusão estava prestes a ser cruzada. O que isso significava para Clara e Lucas? O homem deu mais um passo e Ricardo, sentindo a urgência, percebeu que nada seria como antes. A vida que ele conhecia estava se desfazendo em fragmentos enquanto novos mistérios se formavam, e ele tinha que encontrar o caminho para a verdade, antes que fosse tarde demais. Ricardo estava paralisado. A voz do homem ecoava, enquanto seu olhar penetrante desafiava sua realidade. Clara estava em choque, mas havia algo mais. O homem parecia saber. Não era apenas uma revelação repentina. Havia uma certeza no olhar dele. Ele não estava ali para conversa, estava ali para reivindicar. Agora, vocês entenderão a verdadeira natureza do que está acontecendo, gritou o homem, o sorriso malicioso se ampliando. Luvas de pele, uma postura que exalava controle. Cada palavra dele moldava um novo pânico no ar. Ricardo sentiu a respiração falhar. Ele olhou para Clara, que continuava muda, como se tentasse absorver tudo aquilo. O tempo parecia parar. A sala,
antes cheia de sons de crianças desesperadas, agora estava mergulhada em um silêncio opressivo. O homem deu mais um passo adiante, e Clara fez o mesmo, tentando proteger Lucas com seu corpo pequeno. O que você quer dizer com isso? A voz de Clara estava quase inaudível. A tensão se acumulava. O homem olhou para Lucas, então voltou a encarar Clara. Lucas é especial. Ele não é apenas uma criança. Ele é um componente, um projeto. Uma bomba. As palavras obtiveram impacto. Ricardo, ao ouvir projeto, sentiu a pele arrepiar. O que isso significava? O que ele queria dizer com especial? Cada sílaba parecia enrolar a verdade que ele estava prestes a descobrir em algo horrendo. O que você fez, Clara? O que ele é? Ricardo não conseguiu conter o desespero em sua voz. Agora, enquanto aguardava a resposta, ouviu os ecos do passado. Detalhes que antes pareciam tão irrelevantes, agora pulsavam em sua mente. Eu não sei do que você está falando. Clara finalmente falou. As lágrimas escorriam por seu rosto. O medo nela era palpável. O homem avançou mais um passo, seus olhos cintilando com um misto de triunfo e sofrimento. Você sabe, Clara, você foi parte disso. Ele gesticulou de forma ampla, como se quisesse engoli-los nesta nova dimensão sombria. Lucas não é apenas seu filho. Ele é uma criação, uma combinação de genes que eu coloquei juntos. Ricardo sentiu a cabeça girar. O que estava ouvindo? Ele não queria acreditar. Não era possível. Lucas, aquele menino doce que Clara cuidava com tanto amor, era resultado de algo planejado? Uma experiência? Não pode ser. A voz de Clara falhou, frustrada, enfraquecida, e em um momento que parecia uma eternidade, algo brilhou nos olhos dela. Era para eu manter isso em segredo, sussurrou quase para si mesma. Ninguém parecia respirar. O ambiente estava tenso. Ricardo olhou para o homem e viu um sorriso. Um sorriso que anunciava um jogo macabro. Você tem que entender porque Lucas é perigoso. O poder dele vai muito além do que você imagina. E nós não podemos deixá-lo fora do nosso controle. Ele precisa ser protegido. Protegido de quem? Ricardo estava se sentindo desmantelado. Agora, tudo ficava ainda mais confuso. O que ele poderia fazer? O que fazer com toda aquela informação? De você. A revelação do homem foi como um soco no estômago. Você pode colocar tudo a perder. A palavra perder disparou em sua mente como um tiro. Ricardo estava paralisado. Ele percebeu que a vida que levava estava prestes a ser varrida. Clara não era apenas sua empregada, não. Ela tinha um passado que ligava o seu mundo ao do homem à sua frente. E Lucas, ele era muito mais do que uma criança inocente. Era uma arma, um segredo. A verdade que unia todos eles era obscura e perigosa. Ricardo, agora tomado por um misto de raiva, tristeza e desespero, tomou uma decisão. Ele não iria deixar aquilo terminar assim. Precisava de respostas. E mais do que nunca, tinha que descobrir a verdadeira natureza de Lucas e o papel de Clara nesse jogo cruel. O peso nas suas costas era insuportável, mas algo dentro dele queimava. Ele não podia desistir. Não agora. O que mais você está escondendo, Clara? Ele perguntou, quase um sussurro, mas a intensidade da pergunta cortou o ar como uma faca afiada. O olhar dela se aprofundou. E por um instante tudo o que conhecia estava em vórtice de incerteza. O que mais eles estavam escondendo um do outro? A resposta pairava no ar, mas o clima estava prestes a mudar. Naquele instante a realidade virou mais confusa e tenebrosa. Ricardo sentiu que o abismo chamava, enquanto uma nova verdade invisível se preparava para emergir das sombras. O que ele faria agora? Ricardo estava paralisado. A voz do homem ecoava, enquanto seu olhar penetrante desafiava sua realidade. Clara estava em choque, mas havia algo mais. O homem parecia saber. Não era apenas uma revelação repentina. Havia uma certeza no olhar dele. Ele não estava ali para conversa. Estava ali para reivindicar. Agora, vocês entenderão a verdadeira natureza do que está acontecendo.
gritou o homem, o sorriso malicioso se ampliando. Luvas de pele. Uma postura que exalava controle. Cada palavra dele moldava um novo pânico no ar. Ricardo sentiu a respiração falhar. Ele olhou para Clara, que continuava muda, como se tentasse absorver tudo aquilo. O tempo parecia parar. A sala, antes cheia de sons de crianças desesperadas, agora estava mergulhada em um silêncio opressivo. O homem deu mais um passo adiante, e Clara fez o mesmo, tentando proteger Lucas com seu corpo pequeno. O que você quer dizer com isso? A voz de Clara estava quase inaudível. A tensão se acumulava. O homem olhou para Lucas, então voltou a encarar Clara. Lucas é especial. Ele não é apenas uma criança. Ele é um componente, um projeto, uma bomba. As palavras obtiveram impacto. Ricardo, ao ouvir projeto, sentiu a pele arrepiar. O que isso significava? O que ele queria dizer com especial? Cada sílaba parecia enrolar a verdade que ele estava prestes a descobrir em algo horrendo. O que você fez, Clara? O que ele é? Ricardo não conseguiu conter o desespero em sua voz. Agora, enquanto aguardava a resposta, ouvia os ecos do passado. Detalhes que antes pareciam tão irrelevantes agora pulsavam em sua mente. Eu não sei do que você está falando. Clara finalmente falou. As lágrimas escorriam por seu rosto. O medo nela era palpável. O homem avançou mais um passo, seus olhos cintilando com um misto de triunfo e sofrimento. Você sabe, Clara. Você foi parte disso. Ele gesticulou de forma ampla, como se quisesse engoli-los nesta nova dimensão sombria. Lucas não é apenas seu filho. Ele é uma criação. Uma combinação de genes que eu coloquei juntos. Ricardo sentiu a cabeça girar. O que estava ouvindo? Ele não queria acreditar. Não era possível. Lucas, aquele menino doce que Clara cuidava com tanto amor, era resultado de algo planejado? Uma experiência? Não pode ser. A voz de Clara falhou, frustrada, enfraquecida. E em um momento que parecia uma eternidade, algo brilhou nos olhos dela. Era para eu manter isso em segredo. Sussurrou quase para si mesma. Um silêncio pesado pairou no ar. Ricardo olhou para a porta e viu alguém se aproximar, correndo. Era uma mulher alta, com cabelo cacheado e um olhar frenético. Antes que pudesse pensar, ela entrou e parou, suas feições denunciando um reconhecimento aterrador. "Lucas!" Ela gritou e então, como se um peso estivesse sendo levantado, apontou para o menino. "Ele é meu filho!" A sala inteira ficou em choque. As palavras dela dispararam como um tiro na escuridão do entendimento. Os olhos de Clara se arregalaram. Sua expressão se transformou em uma mistura de horror e confusão. "O que você está dizendo?" Clara gritou, sua voz trêmula, enquanto a raiva e a dor se entrelaçavam em seu olhar. Os rostos das crianças, antes compenetrados nas consequências da situação, agora refletiam o mesmo espanto. "Eu sou a verdadeira mãe dele", a mulher insistiu. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas e a determinação enchia o ar. O homem estava, de repente, se aproximando dela, um olhar quase irreverente. "Você não pode estar falando sério." Ricardo não conseguia processar. Sua cabeça estava em frangalhos. A realidade que conhecia estava se desmoronando ao seu redor. "É verdade", a mulher continuou, a voz ecoando enquanto ela lutava para manter o controle. "Eu o coloquei para adoção. Você não sabe o que está acontecendo. Lucas não é apenas uma criança. Ele é uma parte de um projeto experimental que envolve genética avançada." O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Tudo tinha mudado em um instante. As conexões que pareciam claras agora estavam imersas em incertezas. Ele olhou para Clara, buscando alguma perspectiva, mas o desespero cravava uma lâmina mais profunda. As verdades que escapavam de seus lábios não eram apenas pesadelos,
mas algo muito mais sombrio. Havia agora 3 vidas entrelaçadas, um emaranhado de segredos e revelações que só crescia a cada segundo. O que Clara sabia de verdade? E o que mais estava escondido? Precisamos levá-lo. A mulher começou, mas um rugido de motor cortou o ar, vindo de fora. Todos na sala giraram a cabeça. Um carro preto avançava em alta velocidade, parando abruptamente em frente à entrada do centro comunitário. As portas se abriram e figuras encapuzadas saíram, tamanha a aura de ameaça que se colocava entre eles. "Ele é nosso", um dos homens gritou, apontando para Lucas. E naquele momento, Ricardo percebeu que a batalha que começava era muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Ele sentiu um aperto no peito, e a vida que conhecia estava prestes a ser transformada novamente. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ele tinha que escolher: lutar ou fugir. O que viria em seguida? Ricardo estava paralisado. A voz do homem ecoava, enquanto seu olhar penetrante desafiava sua realidade. Clara estava em choque, mas havia algo mais. O homem parecia saber. Não era apenas uma revelação repentina. Havia uma certeza no olhar dele. Ele não estava ali para conversa. Estava ali para reivindicar. "Agora vocês entenderão a verdadeira natureza do que está acontecendo", gritou o homem, o sorriso malicioso se ampliando. Luvas de pele, uma postura que exalava controle. Cada palavra dele moldava um novo pânico no ar. Ricardo sentiu a respiração falhar. Ele olhou para Clara, que continuava muda, como se tentasse absorver tudo aquilo. O tempo parecia parar. A sala, antes cheia de sons de crianças desesperadas, agora estava mergulhada em um silêncio opressivo. O homem deu mais um passo adiante e Clara fez o mesmo, tentando proteger Lucas com seu corpo pequeno. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Clara estava quase inaudível. A tensão se acumulava. O homem olhou para Lucas, então voltou a encarar Clara. "Lucas é especial. Ele não é apenas uma criança. Ele é um componente, um projeto, uma bomba." As palavras obtiveram impacto. Ricardo, ao ouvir projeto, sentiu a pele arrepiar. O que isso significava? O que ele queria dizer com o especial? Cada sílaba parecia enrolar a verdade que ele estava prestes a descobrir em algo horrendo. "O que você fez, Clara? O que ele é?" Ricardo não conseguiu conter o desespero em sua voz. Agora, enquanto aguardava a resposta, ouvia os ecos do passado. Detalhes que antes pareciam tão irrelevantes, agora pulsavam em sua mente. Eu não sei do que você está falando." Clara finalmente falou. As lágrimas escorriam por seu rosto. O medo nela era palpável. O homem avançou mais um passo, seus olhos cintilando com um misto de triunfo e sofrimento. "Você sabe, Clara. Você foi parte disso." Ele gesticulou de forma ampla, como se quisesse engoli-los nesta nova dimensão sombria. "Lucas não é apenas seu filho. Ele é uma criação, uma combinação de genes que eu coloquei juntos." Ricardo sentiu a cabeça girar. O que estava ouvindo? Ele não queria acreditar. Não era possível. Lucas, aquele menino doce que Clara cuidava com tanto amor, era resultado de algo planejado? Uma experiência? Não, não pode ser. A voz de Clara falhou, frustrada, enfraquecida. E em um momento que parecia uma eternidade, algo brilhou nos olhos dela. "Era para eu manter isso em segredo." Sussurrou quase para si mesma. Um silêncio pesado pairou no ar. Ricardo olhou para a porta e viu alguém se aproximar, correndo. Era uma mulher alta, com cabelo cacheado e um olhar frenético. Antes que pudesse pensar, ela entrou e parou, suas feições denunciando um reconhecimento aterrador. "Lucas!" ela gritou, e então, como se um peso estivesse sendo levantado, apontou para o menino. "Ele é meu filho!" A sala inteira ficou em choque. As palavras dela dispararam como um tiro na escuridão do entendimento. Os olhos de Clara se arregalaram. Sua expressão se transformou em uma mistura de horror e confusão. "O que você está dizendo?" Clara gritou, sua voz trêmula, enquanto a raiva e a dor se entrelaçavam em seu olhar. Os rostos das crianças,
antes compenetrados nas consequências da situação, agora refletiam o mesmo espanto. "Eu sou a verdadeira mãe dele", a mulher insistiu. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas e a determinação enchia o ar. O homem estava, de repente, se aproximando dela, um olhar quase reverente. "Você não pode estar falando sério." Ricardo não conseguia processar. Sua cabeça estava em frangalhos. A realidade que conhecia estava se desmoronando ao seu redor. "É verdade", a mulher continuou, a voz ecoando enquanto ela lutava para manter o controle. "Eu o coloquei para adoção. Você não sabe o que está acontecendo. Lucas não é apenas uma criança. Ele é uma parte de um projeto experimental que envolve genética avançada." O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Tudo tinha mudado em um instante. As conexões que pareciam claras agora estavam imersas em incertezas. Ele olhou para Clara, buscando alguma perspectiva, mas o desespero cravava uma lâmina mais profunda. As verdades que escapavam de seus lábios não eram apenas pesadelos, mas algo muito mais sombrio. Havia agora 3 vidas entrelaçadas, um emaranhado de segredos e revelações que só crescia a cada segundo. O que Clara sabia de verdade? E o que mais estava escondido? "Precisamos levá-lo", a mulher começou. Mas um rugido de motor cortou o ar, vindo de fora. Todos na sala giraram a cabeça. Um carro preto avançava em alta velocidade, parando abruptamente em frente à entrada do centro comunitário. As portas se abriram e figuras encapuzadas saíram, tamanha aura de ameaça que se colocava entre eles. "Ele é nosso", um dos homens gritou, apontando para Lucas. Ricardo sentiu um calafrio correr pela espinha. As figuras se aproximavam com uma determinação assustadora. Ele olhou para Clara, que soltou um grito, um verdadeiro símbolo de desespero. A mulher que se identificou como a mãe biológica de Lucas estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto o homem que havia se apresentado como pai do menino avançava, um sorriso de satisfação no rosto. "Não, vocês não vão levar meu filho", Clara gritou. Sua voz era um misto de desespero e proteção. O barulho de passos pesados ecoava, e Ricardo percebeu então que a batalha que se iniciava seria muito mais do que um confronto físico. Era uma disputa por verdades, por direitos, por vidas. Ele respirou fundo, cercado por uma tempestade de emoções. Como aquilo poderia estar acontecendo? Até que, em um movimento súbito, uma das figuras encapuzadas tossiu, e algo brilhou na luz do dia. Com um gesto brusco, ele revelou uma arma e disparou. O som ecoou como um relâmpago entre os presentes. Clara se virou e o olhar dela encontrou o de Ricardo. A cena se desenrolou em câmera lenta. O olhar dela passou de desespero para algo que ele não conseguia identificar. E então, um grito horripilante cortou o ar e tudo escureceu. Ricardo percebeu que o chão tremeu sob seus pés. Ele viu a mulher da verdade e Clara caírem, ambos em câmera lenta enquanto o impacto do tiro reverberava em sua mente. Seu coração disparou. Ele se jogou para frente. Ele precisava saber. Quem havia caído? Que verdade terrível acabara de emergir? E como a vida deles mudaria para sempre após aquele momento? Ricardo estava paralisado. O que acabara de acontecer parecia um pesadelo. O eco do tiro ainda reverberava, e o silêncio que se instalou era ensurdecedor. Clara, a mulher que ele seguia em segredo e a responsável por desenrolar uma trama tão complexa, agora estava no chão. Ele não conseguia entender. O que era real? O que estava o escondendo? Diante dele, a figura encapuzada aproximou-se. O olhar gélido fixo em Lucas, que estava prostrado no chão, protegendo a mulher que se diz ser sua mãe. Outra figura avançou rapidamente, empurrando Ricardo, que mal teve tempo de reagir. Tudo o que podia pensar naquele momento era se Clara estava bem, se ela ia ficar bem. "Clara!" gritou ele, mas a única resposta era um silêncio constrangedor. O caos na sala era palpável. A outra mulher, mãe de Lucas, já estava por cima de Clara, tentando verificar os ferimentos. A tensão se estendeu,
e Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, mergulhado em um estado de desespero. Ao redor, sussurros e murmúrios começavam a se espalhar. As crianças olharam confusas. O homem que havia disparado estava a poucos passos, e outra figura encapuzada surgiu ao seu lado, um sorriso sinistro nos lábios. Era um espetáculo de horror e ansiedade. "O que você fez?" Clara murmurou, ofegante, enquanto se esforçava para se levantar, mas a dor em seu lado parecia manter presa ao chão. À sua frente, a mãe de Lucas estava chorando, a desolação em seu olhar misturada com um ódio profundo. "Ele é nosso!" gritou a outra mulher, enquanto se virava para o homem que disparou, como se fosse protegê-lo. "Ele é nosso filho. Nós precisamos levá-lo." O sorriso do homem se alargou. "Ele? Não, não é só isso. Ele é a chave para tudo." As palavras dele criaram um fio de tensão na sala, como se algo estivesse prestes a romper. Ricardo estava atordoado, mas a verdade sobre Lucas estava quase ao seu alcance. O que o homem queria dizer com aquilo? O que de fato havia entre eles? Ele não era apenas uma criança. Cavando mais fundo, uma certeza se formou em Ricardo de que o que quer que estivesse em jogo era muito maior do que ele conseguira imaginar até então. E então, em meio ao tumulto, um grito cortou o ar. Era Lucas, que começou a se contorcer, suas mãos se apertando ao redor da cabeça. Ricardo viu a aflição misturando-se com a explosão de dor, como se num instante a realidade do menino estivesse sendo puxada de seu corpo. Não, não! O desespero tomou conta de Ricardo. Ele percebeu que Lucas estava mais conectado ao que acontecia do que gostaria de acreditar. Como se fosse um mecanismo desencadeado, as figuras encapuzadas começaram a recuar, confusas. O homem, que havia disparado, olhou fixamente para Lucas. Seus olhos revelaram um vislumbre de algo desconhecido, uma obsessão que sublimava o ar ao redor. "Ele não é só um menino", gritou ele. "É uma coisa que não compreendemos. E se ele não for a única pessoa?" O choque se espalhou por cada um que estava ali. Era como se uma bomba tivesse explodido com a revelação. Ricardo olhou para Clara, apetrechada no chão, e para a mulher que se dizia a mãe de Lucas, seus olhares colidindo em uma tensão insuportável. "O que você quer dizer com isso?" Clara exigiu, um fio de coragem se desenhando através do seu medo. O homem então abriu os braços, como se todo o peso da revelação estivesse prestes a cair. "Lucas não é único, há outros como ele." Ele sorriu, mas não era um sorriso que tranquilizava. Era um sorriso inquietante, desesperador. Então, do lado de fora, o som de sirenes começou a se aproximar. O barulho crescia, e todos na sala sabiam que o tempo estava se esgotando. Ricardo sentiu as emoções se misturarem em seu peito. As perguntas giravam como um furacão. Quem era Lucas? O que a conexão dele com Clara significava? E afinal, que tipo de projetos estavam em andamento? Era uma tempestade de verdades por vir. O que ele pensava não ter controle poderia estar se descontrolando bem diante de seus olhos. E em meio ao caos, um único pensamento se impôs. A vida de Lucas estava prestes a mudar, e a de Ricardo também. Ele se apontou em direção às figuras encapuzadas e, naquele momento, percebeu que tudo o que conhecia poderia ser uma ilusão. A única certeza era que nada mais seria a mesma coisa. O que todo mundo estava prestes a saber alteraria suas vidas para sempre. E enquanto a tempestade se formava, a dúvida se ressaltava. Quem estava realmente protegendo quem? Ricardo estava paralisado. O que acabara de acontecer parecia um pesadelo. O eco do tiro ainda reverberava, e o silêncio que se instalou era ensurdecedor. Clara, a mulher que ele seguia em segredo, agora estava no chão. Ele não conseguia entender. O que era real? O que estavam escondendo? Diante dele, a figura encapuzada aproximou-se, o olhar gélido fixo em Lucas, que estava prostrado no chão, protegendo a mulher que se diz ser sua mãe. Outra figura avançou rapidamente, empurrando Ricardo, que mal teve tempo de reagir. Tudo o que podia pensar naquele momento era se Clara estava bem, se ela ia ficar bem. "Clara!" gritou ele, mas a única resposta era um silêncio constrangedor. O caos na sala era palpável. A outra mulher, mãe de Lucas,
já estava por cima de Clara, tentando verificar os ferimentos. A tensão se estendeu e Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, mergulhado em um estado de desespero. Ao redor, sussurros e murmúrios começavam a se espalhar. As crianças olharam confusas. O homem que havia disparado estava a poucos passos e outra figura encapuzada surgiu ao seu lado, um sorriso sinistro nos lábios. Era um espetáculo de horror e ansiedade. "O que você fez?" Clara murmurou, ofegante, enquanto se esforçava para se levantar, mas a dor em seu lado parecia a manter presa ao chão. À sua frente, a mãe de Lucas estava chorando, a desolação em seu olhar misturada com o ódio profundo. "Ele é nosso", gritou a outra mulher, enquanto se virava para o homem que disparou, como se fosse protegê-lo. "Nós precisamos levá-lo." O sorriso do homem se alargou. "Ele? Não é só isso. Ele é a chave para tudo." As palavras dele criaram um fio de tensão na sala, como se algo estivesse prestes a romper. Ricardo estava atordoado, mas a verdade sobre Lucas estava quase ao seu alcance. O que o homem queria dizer com aquilo? O que de fato havia entre eles? Ele não é apenas uma criança. Cavando mais fundo, uma certeza se formou em Ricardo de que o que quer que estivesse em jogo era muito maior do que ele conseguira imaginar até então. E então, em meio ao tumulto, um grito cortou o ar. Era Lucas, que começou a se contorcer, suas mãos se apertando ao redor da cabeça. Ricardo viu a aflição misturando-se com a explosão de dor, como se num instante a realidade do menino estivesse sendo puxada de seu corpo. Não. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele percebeu que Lucas estava mais conectado ao que acontecia do que gostaria de acreditar. Como se fosse um mecanismo desencadeado, as figuras encapuzadas começaram a recuar, confusas. O homem, que havia disparado, olhou fixamente para Lucas. Seus olhos revelaram um vislumbre de algo desconhecido, uma obsessão que sublimava o ar ao redor. "Ele não é só um menino", gritou ele. "É uma coisa que não compreendemos. E se ele não for a única pessoa?" O choque se espalhou por cada um que estava ali. Era como se uma bomba tivesse explodido com a revelação. Ricardo olhou para Clara, apetrechada no chão, e para a mulher que se dizia a mãe de Lucas, seus olhares colidindo em uma tensão insuportável. "O que você quer dizer com isso?" Clara exigiu, um fio de coragem se desenhando através do seu medo. O homem então abriu os braços, como se todo o peso da revelação estivesse prestes a cair. "Lucas não é único, há outros como ele." Ele sorriu, mas não era um sorriso que tranquilizava. Era um sorriso inquietante, desesperador. Então, do lado de fora, o som de sirenes começou a se aproximar. O barulho crescia, e todos na sala sabiam que o tempo estava se esgotando. Ricardo sentiu as emoções se misturarem em seu peito. As perguntas giravam como um furacão. Quem era Lucas? O que a conexão dele com Clara significava? E afinal, que tipo de projetos estavam em andamento? Era uma tempestade de verdades por vir. O que ele pensava não ter controle poderia estar se descontrolando bem diante de seus olhos. E em meio ao caos, um único pensamento se impôs. A vida de Lucas estava prestes a mudar. E a de Ricardo também. Então, num movimento inesperado, Clara começou a se levantar, os olhos determinados. Ela segurou Lucas, que ainda se contorcia, e disse em um sussurro quase inaudível: "É hora de você saber." Antes que alguém pudesse reagir, Clara se virou para Ricardo e, com uma expressão de pura sinceridade, declarou: "Lucas não é apenas meu filho. Ele é o seu também." O tempo parou, o ar ficou pesado e o silêncio se instalou novamente. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. O que ela estava dizendo? Como poderia ser possível? Aquela revelação o atingiu como um raio, e a sala ao redor desmoronou em um caos de emoções. As figuras encapuzadas hesitaram, e a confusão e o choque tomaram conta de todos. Lucas parou de se contorcer. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto olhava para sua mãe e para Ricardo ao mesmo tempo. A atmosfera estava imersa em perguntas sem resposta. O que mais poderia estar escondido? E no meio desse turbilhão, a última coisa que Ricardo esperava ver
foi a mulher que se dizia mãe de Lucas se afastar e revelar um objeto em sua mão. Uma pequena caixa. Ela sorriu para Ricardo e, em um tom de desafiante, disse: "Esta é a verdade que vocês não estão prontos para enfrentar." E com isso, tudo o que ele conhecia e todos que amava estavam prestes a mudar para sempre. Clara caiu no chão e Ricardo sentiu o tempo parar. A caixa nas mãos da mulher que se dizia mãe de Lucas parecia brilhar, um símbolo de verdades obscuras prestes a ser reveladas. O caos ao seu redor se transformou em um zumbido distante, como se o mundo tivesse desacelerado. "O que você fez, Clara?" A pergunta cortou o ar e o desespero tomou conta de Ricardo. Ele se jogou ao lado dela, o coração aos pedaços. Clara tentou sorrir, mesmo em meio à dor. "Eu lutei por você e por ele. Nós sempre estivemos juntos, mesmo sem saber." A mão da mulher, que era a verdadeira mãe de Lucas, tremia ao segurar a caixa. O homem que disparou estava se afastando. A confusão em seu rosto denunciava a incerteza. O que ele havia começado agora se tornava um conto de fadas distorcido. "Você não entende", começou a mulher, sua voz um fio de esperança. "Lucas é especial. Ele é o escolhido, o coração de tudo isso." Os murmúrios ao redor começaram a se elevar, enquanto as crianças assistiam com os olhos arregalados, absorvendo a atenção. A sala estava imersa em tensão, um clima de caos à espreita. "Como assim o escolhido?" Ricardo gritou. O medo e a insegurança pulsavam em suas veias. Ele olhou para Lucas, que ainda estava no chão, os olhos espelhando uma força que ninguém mais via. "Ele é parte de um projeto que nós dois, que todos nós, de certa forma, ajudamos a criar. Nós precisamos protegê-lo." A mulher atirou as palavras como se esperasse que tudo fizesse sentido. E ali, em meio a tantas revelações e segredos, Ricardo percebeu que haveria um preço a pagar. O que era uma vida tranquila estava se transformando em um pesadelo colateral. Ele se virou para Clara. O que ela tinha a dizer? "Não há mais tempo." Ela gritou com uma intensidade que fez o ar vibrar. "Precisamos sair daqui. Lucas, venha." Ele se levantou lentamente, como se um peso o levasse ao chão. Cada movimento foi acompanhado por uma onda de dor que passou por ele. O homem encapuzado estava se aproximando de novo, e a urgência na sala crescia a cada segundo. "Você não pode levar ele!" Clara gritou, e a força em sua voz soava como um golpe. O homem hesitou. Antes que Ricardo pudesse agir, uma explosão de luz invadiu o espaço. Uma voz ecoou por cima dos gritos e das tentativas de controle. "A polícia está chegando!" As sirenes cortaram o ar como facas. As figuras encapuzadas trocaram olhares de ódio e desespero. O plano deles estava se desintegrando, e em um movimento ágil, Ricardo se aproximou da mulher com a caixa, levantando-a com uma determinação feroz. "O que quer que esteja dentro, precisamos saber agora." As palavras dela subiram à superfície e a mulher lançou um olhar de compreensão a Ricardo. "Esta chave pode salvar Lucas, mas também revelará tudo o que cuidadosamente escondemos de vocês." Era isso. A verdade estava prestes a ser distribuída como um pedaço de papel na tempestade. Ricardo sentiu o coração acelerar, um ímpeto desesperado de saber. Ele olhou para Clara e Lucas, suas vidas interligadas e ameaçadas. "O que faremos agora?" Ricardo perguntou, a incerteza pesando em seus ombros, mas a determinação se acendia em seu interior. "Precisamos nos unir e encontrar um lugar seguro," Clara implorou. "A verdade só pode ser revelada quando estivermos juntos." Ela segurou a mão de Lucas e Ricardo percebeu que aquela era a única maneira. Juntos. Independentemente do que viria, precisavam enfrentar a tempestade como uma família. O impacto daquele momento reverberou. Naquele instante, com a polícia se aproximando e figuras de sombra se desvanecendo, eles tomaram sua decisão. A luz do dia começou a quebrar nas janelas, perfeitamente sincronizada com a esperança renascente de que havia um caminho à frente. E quando tudo parecia que poderia escorregar entre os dedos, a pergunta ecoou em seus corações. A verdade seria amigo ou inimigo? Agora, se você chegou até aqui, mais uma vez vem um pedido especial.
Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos entregando conteúdo incrível. Comente suas reações, suas teorias e o que você acha que vai acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação